Plantão urgente aqui, porque o Palmeiras não aceitou o não do Bruno Henrique e partiu para uma apelação na negociação. Uma semana muito movimentada no Flamengo. Agora o Palmeiras veio com tudo e fez uma proposta, irmão, apelona para o Bruno Henrique. Bom, vou começar o vídeo já com esse assunto, porque assim, cara, eu sei que já tá chato essa parada de Bruno Henrique, toda hora uma notícia diferente, toda hora uma informação diferente, muita informação desencontrada, só que a informação que saiu agora no Globo Esporte é que a Leila Pereira, presidente do Palmeiras, ela não aceitou ter recebido o não do Bruno Henrique. E ao ficar sabendo que o jogador já tinha chegado a um acerto com o Flamengo na questão salarial, irmão, ela apelou assim. Foi para uma apelação, foi para tudo ou nada. Ela colocou um salário na casa de 2 milhões de reais e colocou um contrato de 4 anos para o jogador. Vale lembrar que o Bruno Henrique vai fazer 33 anos agora, em dezembro. Então ele terminaria esse contrato dele com 37 anos. A situação da Leila no Palmeiras, todo mundo já sabe. Ela tá queimada com a torcida por lá, a torcida tá muito revoltada com ela, principalmente por tudo que ela falou na semana passada, e ela tá usando, tá claro que ela tá usando essa negociação com o Bruno Henrique para limpar a barra dela com a torcida do Palmeiras. Vale lembrar que o jogador, caso aceite a proposta do Palmeiras, ele vai sair de graça do Flamengo no final do ano, ele não vai continuar no Flamengo e vai sair sem que o Flamengo ganhe nada. O Flamengo falou, olha, eu quero 2 anos de contrato, aceita inclusive dar um aumento salarial para o Bruno Henrique, mas não aceita esses 3 anos que o jogador e o seu empresário está pedindo. O Bruno Henrique, por um outro lado, ele bate o pé porque o próprio jogador tá querendo se aposentar no Mengão, quer ficar no Flamengo até a sua aposentadoria. Mano, mas 4 anos de contrato para um jogador de 33 anos é muito arriscado. Pô, eu sei que o Bruno Henrique é um cara assim, fora de série, já falei aqui no canal que é o jogador que eu mais gosto, é o jogador assim, pela garra, pela vontade, pelo que entrega em campo. Eu gosto muito do Bruno Henrique, mas 4 anos fica puxado. Se eu fosse o Flamengo, Bruno Henrique, vem aqui, vamos chegar no denominador comum, 2 anos, e aí no segundo ano, se você jogar tantos jogos, tantos minutos, a gente aumenta mais um e tá tudo bem, tá tudo certo, renovaria o contrato dele. Tentaria chegar aí num denominador comum, porque a Leila não aceitou de maneira nenhuma que o Bruno Henrique disse não para ela. E aí, mano, partiu para poder apelar. 4 anos de contrato, um salário na casa dos 2 milhões de reais, que é um dos salários mais altos do futebol brasileiro. Seria Bruno Henrique, Dudu, Gabigol, Arrascaeta, esses jogadores aí, jogadores mais caros do futebol brasileiro, e foi o que a Leila colocou na mesa, a informação que saiu agora no Globo Esporte. E assim, cara, vou dizer pra vocês, virou apelação, mano. Virou apelação total, assim, a Leila tá apelando tudo que ela pode apelar para tentar levar o Bruno Henrique lá pro Palmeiras. Agora eu quero falar de um outro assunto aqui, que é muito importante também. Isso para mim é sacanagem com o Flamengo, mas é aquilo, né? O mercado é cruel. O Palmeiras ofereceu mais 1 ano de contrato pro Bruno Henrique. São 4 anos de contrato com uma situação financeira muito boa. Eu vou falar para vocês, na minha visão, 4 anos de contrato com o Bruno Henrique é algo fora de qualquer normalidade. Eu não consigo entender. Para mim, é uma sacanagem com o Flamengo que o Palmeiras vem fazendo. Para mim, o Palmeiras vem tentando esgoelar o Flamengo. E esse empresário do Bruno Henrique vem trabalhando, na minha visão, de uma maneira muito suja. Muito suja. Porque se o entrave é o tempo de contato e o Flamengo conversa com o empresário e com o jogador 1, 2, 3 vezes por semana, por que não resolver? Tá na cara que o cara tá metendo a faca no Flamengo para tentar até o último momento uma condição melhor, porque sabe da pressão do torcedor em cima do dirigente pela permanência do Bruno Henrique. Mas olha, eu vou ser sincero, o que está acontecendo é que o Flamengo está sendo refém do empresário, do Bruno Henrique, sei lá quem,
do lado dele que está tratando, está sendo refém. Isso para mim é muito claro, mas muito claro mesmo. Assim, é muito estranho, né? A gente entende que o mercado, e principalmente quando a gente vai aprendendo o desenrolar das situações, ele é muito complicado, o mercado, Gabriel. Acabou de dar a notícia ontem que os caras querem porque querem 3 anos. Aí surgiu o Palmeiras oferecendo 4. Isso aí é o que... tá bom. Faz o seguinte, o Palmeiras quer 4, então vamos fechar aqui nos 3, Flamengo. Que é melhor. Ou seja, quem está ditando as regras é o empresário. Muito nítido isso. Muito nítido. E eu não sei se é o Flamengo que está fazendo leilão, se é o Palmeiras que está fazendo leilão, mas o Denis Ricardo está fazendo leilão. Isso é óbvio. Ninguém é trouxa, ninguém é bobo. Né? Todas as informações que a gente vem apurando, tanto eu quanto você, Gabriel, a gente vem trazendo na íntegra tudo que vem acontecendo. Hoje, por exemplo, a Raíza Simplício veio trazer a informação de que o Palmeiras oferecia 3 anos, e disposto a pagar a luva diluída no contrato, coisa que a gente falou lá atrás, que a proposta era astronômica, era estratosférica, o nego desdenhou, mas realmente o Palmeiras ofereceu esse contrato. O negócio é que o Denis Ricardo, no jantar que teve com o Marcos Braz, ele ficou, não sei se ficou convencido, mas deixou claro que o Bruno queria ficar no Flamengo, que o Flamengo queria o Bruno, e que toparia. Que ia negar o Palmeiras, que não ia aceitar o Palmeiras. Exato, e que tinha comunicado ao Uma Palmeiras... informação que chegou pra gente, né? Sim, e que tinha comunicado ao Palmeiras que estava negociando com o Flamengo. Aliás, está negociando com o Flamengo. Aí agora surge o Palmeiras, independentemente de estar negociando com o Flamengo, com essa proposta de 4 temporadas. Cara, 4 temporadas ganhando 2 milhões de reais, ela também é diluída por mais tempo. Em vez de ser diluída em 36, vai ser diluída em 48. Então, 4,7 milhões de euros não será mais 700 mil reais por mês em 36 parcelas. Será menos. 4,7 milhões de euros em 48 vezes é menor do que em 36. A parcela diluída. Então, 27 milhões, né? 27 milhões, né? 4,7 milhões de euros dá mais ou menos isso. Aí você divide por 48 e não 36. Então, dá 562 mil reais. Só que, em compensação, você vai pagar 2 milhões de reais a mais durante uma temporada. Então, o Palmeiras está fazendo um contrato, desculpa o termo, que o Flamengo não tem que fazer. Porque isso é loucura. Isso é muito mais. De 4 anos de 2 milhões e 562 mil. Por aí. São 2 milhões salariais, 562 mil de luva. Então, Gabriel, para deixar bem claro para o torcedor do Flamengo aqui, o Flamengo não tem que fazer loucura, meu amigo. Se o cara realmente quer ficar no Flamengo, se ele é ídolo, e se ele entende que pode ganhar 1,8 milhões de reais no Flamengo por 2 anos, que é um puta contrato, ele vai ficar. Se ele realmente entende que é o último grande salário da vida dele, último grande proposta, que ele vai continuar sendo competitivo, que vá. A gente bate muito na tecla aqui que o Gabriel não está rendendo mais nada, que se ele quiser renovar o contrato, por esses valores não tem que renovar. E olha, eu vou falar uma coisa aqui, podem me dar porrada. O Bruno Henrique, ele voltou bem fisicamente, mas demorou a engrenar. Lembra o Flamengo e Bahia, quando o Flamengo tinha 2 jogadores a menos no campo? Ele entrou, o Flamengo não estava bem. Ele não foi bem O valor total que o Palmeiras vai gastar nele, ó, em 4 anos. Um cara de 33 anos para 36, né? Porque 32 com 4, 36 já no fim, quase 37. Então, irmão, vou falar uma coisa. O Flamengo, mais uma vez, você, torcedor, tem que parar com esta porra de torcer para jogador. Torçam pelo clube. Porque esses caras são multimilionários. O Flamengo vai dar toda a estrutura para o Bruno Henrique. Aliás, a gente bate muito aqui nessa parte de fisiologia e médica do Flamengo. Mas o Flamengo recuperou o Bruno Henrique. O Bruno Henrique, ele é muito, graças a Deus, como é que eu vou dizer? Ele tem um biotipo físico dele muito satisfatório. Me fala outra palavra agora, né? Ele é um cara diferente fisicamente, né? Papai do céu abençoou ele. Só que o Flamengo recuperou o jogador. O Bruno Henrique é o que o Bruno Henrique é isso hoje, simplesmente por causa do Flamengo. Então, assim, o Bruno Henrique, ele fez um grande jogo contra o Botafogo, sofreu o pênalti contra o Bahia, na final contra o São Paulo fez o gol e jogou bem, ponto, não foi sensacional, mas muitos jogos ele jogou mal.
Então eu acho que esse negócio que... Olha o Éder aí, ó. Olha o que o Éder tá falando aí. Verdade seja dito, o BH só jogou contra o Botafogo. Eu tô falando. O Bruno Henrique jogou bem em outros jogos, vai. Mas não jogou bem contra o Goiás. Se eu não me engano, não jogou bem contra o Atlético Paranaense, que foi bem marcado. Ele é um grande jogador. É porque a fase do Gabriel e do Pedro são esdrúxulas. E faz com que as atuações do Bruno Henrique sejam melhores. E fique mais visível. Porque ele... Quais são os jogos que ele foi bem? Eu discordo que foi só contra o Botafogo. Foi contra o Olímpia, aqui no Maracanã. Contra o Olímpia lá, ele se safou. Contra o São Paulo, ele fez o gol, se safou. Ele fez alguns bons jogos, né? Mas agora que estava jogando muito, que voltou melhor, eu acho que isso também foi muito porque a lesão era muito importante. Tem e isso ninguém... aí também, hein? Hã? Papa, Tem BH, isso aí BH também. Estou comprando uma bomba, hein? Não, eu acho que assim, tem essa situação. Mas vou te falar, o BH é um grande jogador. Se for embora, vai fazer uma puta falta. Vai. Agora, o que eu vou deixar bem claro, ele voltou jogando muito bem em alguns jogos e se mantendo muito competitivo. O físico dele não parece realmente que ele teve uma lesão tão séria. E isso é realmente se pontuar. Ele é realmente diferenciado fisicamente. Agora, 4 anos por 2 milhões de reais, mais 562 mil de luva anual / mensal, esquece, amigo. Isso é loucura. E o Flamengo tem que dar uma resposta até mesmo para os outros jogadores do elenco. Agora, o que não pode, Flamengo, é você não dar 3 anos para o Bruno Henrique e aceitar uma cláusula automática com o Davi Luiz. O que não pode, Flamengo, é você galgar 4 anos a mais de Gabigol e dar um aumento salarial. Aí tu tá de sacanagem.